Olá, chicos e chicas, como estão ustedes? Ojalá todos estejam muito bem. Vamos agora começar nossa classe de espanhol. Contenido. Como estamos estudando agora o estilo direto e o estilo indireto, vamos falar de dois tempos verbais do passado que nós vamos precisar deles para passar as orações do estilo direto para o estilo indireto, né? Que é o pretérito perfeito e o plusquamperfeito de indicativo. Primeiro vamos começar com o pretérito perfeito. Como se forma ele? Se forma com o verbo auxiliar be mais verbo principal em particípio. Esse é um tempo verbal que expressa uma ação que começou no passado, mas dura até o presente, certo? E ele é formado pelo verbo haber, que é o verbo auxiliar, mas o verbo principal que vem no particípio passado. O particípio passado se forma igual ao português. Para os verbos terminados em AR, acrescentamos ado. Os verbos terminados em ER ou IR, acrescentamos ido. Isso para os verbos regulares, certo? Exemplos: desayunar, desayunado; aprender, aprendido; bebi, bebido. Vocês estão vendo aí que é o verbo desayunar, o particípio desayunado vem do verbo desayunar, né? Quer dizer tomar café, aprendido do verbo aprender e bebido do verbo bebi, que é o verbo viver. Também temos os particípios irregulares, que esses não seguem a mesma regra à estrutura dos particípios regulares, ou seja, não se acrescenta ado e ido de forma nenhuma. Eles são irregulares e vamos agora conhecê-los. Hacer, hecho, né? Romper, roto; decir, dito; poner, puesto; volver, vuelto; resolver, resuelto e poner, puesto. Hacer é fazer, romper é quebrar, decir é dizer, poner é pôr, colocar, volver. Quando eu falo volver, você sabe que o V em espanhol tem um som de B e que o L sempre tem o som de L. Por exemplo, em português, Miguel Calmon; em espanhol, Miguel Calmon. O L sempre está lá e bem pronunciado, bem claro, né? Da mesma forma, resolver, né? Que é resolver, e poner, que é poner. Eu coloquei o poner duas vezes. Então, o pretérito perfeito, a forma dele do verbo haber, para eu fica e, para tu as, para ele ou ellos te a, para nosotros nosotras hemos, para vosotros vosotras habéis e para ellos, ellas e ustedes han. Certo? O que está faltando aqui é só o particípio, porque, como eu falei antes, esse tempo verbal se forma com o verbo haber, nem presente nem indicativo, que é essa forma que vocês estão vendo aí, mas o verbo principal no particípio. Então, aqui é só o verbo auxiliar haber que está no presente do indicativo. Exemplo: hoy yo he aprendido muito en la classe. O que eu disse em português aí? Que hoje eu aprendi muito na aula. Como vocês estão vendo aí, o marcador temporal envolve o presente, hoy. Por isso é um tempo verbal que expressa uma ação que começou, mas não terminou. O que prova isso? O marcador temporal, hoy. Hoje não terminou ainda. Certo? Esta semana, mi madre ha roto su coche. Mais uma vez aí, outro marcador temporal do presente, esta semana, né? Mi madre ha roto su coche. A forma verbal para mi madre, terceira pessoa do singular, a, mais o particípio do verbo romper, que não é rompido, é roto. Então, traduzindo para o português, esta semana minha mãe quebrou seu carro. Marcadores temporais que acompanha esse tempo verbal. Hoy, este siglo,
este verano, estas vacações. Agora vamos falar do pretérito plusquamperfeito, porque adiantando para vocês, quando eu tenho a oração no estilo direto para passar para o estilo indireto, se a oração estiver no pretérito perfeito, quando passar ela para o estilo indireto, nós vamos usar o quê? O pretérito plusquamperfeito de indicativo, certo? Como se forma? É outro tempo verbal composto, formado com o verbo haver mais o verbo principal no particípio. Como vocês viram na aula, no conteúdo passado agora, o pretérito perfeito, ele se forma com o verbo haver no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio. O pretérito plusquamperfeito também se forma com o verbo haver, mas é outro tempo verbal. Qual é esse tempo verbal? Pretérito imperfeito de indicativo. E o verbo principal vem no particípio. Agora vocês estão vendo aí o verbo haver no pretérito imperfeito de indicativo, né? Eu habia, tu habias, ele habia, nós outros habíamos, vós outros habiais e eios ou eidas ou tedes habiam. O que é que está faltando aí na frente? O verbo principal no particípio passado. Porque nesse primeiro momento agora eu estou mostrando para vocês como fica o verbo haber no pretérito imperfeito de indicativo. Certo? Exemplos. Quando chegamos en el cumpleaños, el cumpleaneiro já havia repartido todo ele pastel. O que eu disse em português aí? Quando chegamos no aniversário, o aniversariante já tinha repartido todo o bolo. Então, né, perdemos de comer o bolo, porque quando nós chegamos, o aniversariante já tinha repartido todo o bolo. Então, o pretérito plusquamperfeito do indicativo expressa uma ação anterior a outra ação no passado. O que quer dizer isso? É o passado do passado. Então, duas ações aí. Quando chegamos, quando chegamos. A outra ação aí, havia repartido todo ele pastel. Então, qual dessas ações ocorreram? Qual delas aconteceram primeiro? Qual foi? Nós chegamos ou o aniversariante já tinha repartido todo o bolo? A ação que ocorreu primeiro foi que o aniversariante já tinha partido todo o bolo. Então, este havia repartido é o pretérito plusquamperfeito de indicativo. Foi a ação que ocorreu primeiro. Quando la muchacha llegó en su casa, su madre já havia hecho la cena. Outra vez aí, né? Duas ações que ocorreram aí. La muchacha llegó, a menina chegou, e a outra é havia hecho la cena. Então, o que aconteceu primeiro aí? A menina chegou ou a sua mãe já tinha preparado o jantar? Claro que a sua mãe já tinha preparado o jantar. Então, havia hecho la cena é que é o quê? O pretérito plusquamperfeito de indicativo, né? Como vocês estão vendo aí, o verbo haber, né, para su madre, que é a terceira pessoa do singular, ficou na forma habia, mais o particípio do verbo a ser, que não é assíduo, porque é irregular. Como é que ele fica? Hecho. Um pequeno exercício para a gente praticar, certo? Rellena los huecos con el verbo haber em pretérito imperfeito de indicativo. Eu disse o que aí? Preencha os espaços em branco com o verbo haber em pretérito imperfeito de indicativo, certo? Para a gente formar o que? O pretérito plusquamperfeito de indicativo. Ok. Quando los anteojos de minha abuela llegaram, ella já, espaço, terminado de ler todo el libro. Então, como ficará aí a forma do verbo haber no pretérito imperfeito de indicativo para ella? Habia, muito bem. Então, quando los anteojos de minha abuela chegaram, ella já havia terminado de ler todo o livro. O que eu disse em português aí? Quando os óculos de minha avó chegaram, ela já tinha terminado de ler todo o livro. Então, havia terminado é que é o que? O pretérito plusquamperfeito de indicativo. Certo? Mas outro exemplo aí. Quando la policía llegó,
el asaltante já. Como fica o verbo haber aí para el asaltante? Habia. E aí está na frente entre parênteses o particípio do verbo que, o ir, que ficou o quê? O ido. Então, eu disse o que em português? Quando a polícia chegou, o assaltante já tinha fugido. Pronto, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. E agora façam as atividades que forem encaminhadas para vocês.